Qual é ou qual era a sua matéria preferida no colégio? Será que ela serve, assim, digamos, de matéria-prima para a criação de conteúdo? Pois saiba que comunicação digital dá match com muito mais do que você imagina. Pensa num professor de biologia com quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais. É ele que você vai conhecer nesse episódio do Meio Tempo, programa da FGV Comunicação Rio. Eu sou a Leila Sterenberg, vem comigo. Eu tenho a honra de receber hoje aqui o Iago Stefano, que é professor de biologia e produtor de conteúdo, um baita produtor de conteúdo. Olha só no TikTok quase 4 milhões de seguidores. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero agradecer esse convite, porque sempre que a gente tem um espaço para a educação e a biologia e a ciência, para mim, né, não tem espaço melhor do que isso. Muito bem, vocês já viram que o cara é profissional, né? Olha só, a gente vai começar como a gente costuma. A gente não precisa propriamente, mas a gente costuma quebrar o gelo. Você se considera mais professor ou mais influenciador? Bom, hoje em dia, quando as pessoas me perguntam o que eu sou, eu falo que eu sou professor. Mas é aquele professor que dá reticências aí para outras coisas. Então, eu me considero hoje um comunicador científico, né, um divulgador científico, mas respondendo diretamente a sua pergunta, hoje eu viro a chave, né? Então, hoje eu falo que eu sou um divulgador científico, mas com a essência de um professor, porque eu acho que nada que eu faça na internet é diferente da minha sala de aula, né? Quando eu realmente estava atuando. Então, um professor, divulgador científico, é um mix aí dos dois. Estava atuando, quer dizer, hoje você dá aula ainda em escola ou não mais? Então, eu dei por, 4 anos durante a graduação, né, aquele começo. Depois, quando eu me formei, eu continuei dando aula, mas o boom da internet veio junto desse se formar. Então, realmente hoje eu paro porque não tem como conciliar as duas coisas. É uma demanda de pesquisa, produção de vídeo, que não tem como acompanhar na sala de aula também, entendeu? Então, hoje só internet. Bom, quase 4 milhões no TikTok, meio milhão no Instagram, 1,3 milhão no YouTube. Isso. E você monetiza essa altura do campeonato? Sim. Porque assim, isso é uma dúvida muito legal das pessoas, porque as pessoas sempre querem saber, né, como que eu faço pra ganhar dinheiro com a internet. Mas nessas 3 plataformas que você falou, o YouTube e o TikTok, eles conseguem monetizar por visualização. Então, se o seu vídeo alcançou um X de visualizações, você consegue ganhar um valor. E é claro que tem que seguir algumas métricas, né? Tipo, o vídeo tem que ter mais de 1 minuto, você tem que ter uma quantidade de seguidores básica ali pra acontecer. E eu acho até legal essa questão de 1 minuto, né? Porque realmente incentiva que você faça um conteúdo que agregue e seja longo, né? Que não seja aquela coisa tão rápida, né? Então, por exemplo, se botar um vídeo ali de 3 segundos, 5 segundos, vai, pegar um número de visualizações muito grande, mas não vai, né, agregar na vida da pessoa. Então, o YouTube e o TikTok, eles monetizam e o Instagram não. Então, é aquela publicidade, né? A famosa publi tem que rolar para você ganhar dinheiro com o Instagram. Se você, por acaso, ainda não conhecia o Iago, vamos ver um vídeo que ele postou recentemente. Eu sempre defendo que a biologia é a matéria mais irada do colégio, mas ninguém acredita em mim. Porém, quando cenas como essas acontecem e nós trazemos respostas, não há um ser nessa terra que não fique apaixonado. Já parou pra pensar o quão ridículo seria se um humano caísse no chão e tivesse que esperar a sua morte por não conseguir ficar em pé de novo? Assim como seria patético se um besouro bonito desses, todo colorido, não conseguisse virar porque tá de costas pro chão. Mas o todo-poderoso Darwin não permitiria que isso acontecesse. Conheça os besouros cliques ou falsos cliques, insetos que desenvolveram a incrível capacidade de mandar um backflip pela vida. Esses insetos têm uma trava no meio do corpo que inicialmente havia sido projetada para fazer um som e assustar os predadores. Daí o nome clique. Mas nesse caso aqui, o que esse cara tá fazendo é tipo um abdominal. Ele faz bastante força com a sua cabeça para ir em direção à sua barriga. Porém, a mesma trava que faz o clique o impede de fazer esse movimento. Quando essa força está acumulada e a trava é liberada, o animal faz um movimento com uma velocidade absurda. E o recuo desse movimento no chão faz o animal voar pelos ares. Para você ter uma ideia da aceleração desse salto, ela pode ser comparada a 380 vezes a gravidade. Porém, a parada mais bizarra dessa cena é que isso aqui é tipo jogar uma moeda pra cima. Ninguém garante que o animal vai cair de pé. A biologia é simplesmente maravilhosa. Agora, diz pra mim, depois de aprender sobre o besouro Rebeca Andrade, tem como dizer que a biologia não é a melhor matéria que existe? Como é que você garimpa? Como é que você escolhe os assuntos que você comenta? Porque é basicamente isso, né? Você pesca uma coisa que já tá rolando na internet e aí você faz um comentário bacana em cima. É o famoso react, né? Que tá na moda hoje em dia, mas eu costumo pegar por
assim, relevância, né? Então, se um assunto tá em alta, se acontecer alguma coisa na mídia e a gente tem que falar sobre, né? Como o caso das queimadas agora, então eu tive que parar o meu planejamento para poder falar. Mas hoje em dia a gente tem muito envio dos conteúdos pra gente. Então, Iago, pô, isso aqui, esse vídeo aqui, pô, estourou em alguma rede social. A gente quer muito saber o que aconteceu. Como foi o caso do próximo que a gente vai mostrar. Então, muitas... O cara dá spoiler, presta atenção. Então, perdão. peraí, para tudo e vamos ver esse aí que ele tá falando. A internet simplesmente parou para saber o que diabos aconteceu nesse vídeo. Era um polvo e um tubarão de boa, aí do nada o polvo agarrou o tubarão. Tinha uma plateia de fofoqueiros, aí o tubarão fugiu, tipo, que bagunça enorme. Bom, apesar de parecer uma cena um pouco estranha, ela não é tanto assim. Polvos são caras um tiquinho sem noção. Apesar de terem cérebros altamente desenvolvidos e complexos, eles têm os olhos muito maiores do que a barriga. Sim, o polvo tentou comer o tubarão. Ah, Iago, como é que você pode ter certeza disso? Porque eu sei que isso pode rolar e, inclusive, já rolou. E a forma como ele fez de abraçar o animal e aproximá-lo de sua boca é a forma como ele almoça e janta. Só tem uma questão aí. Você já viu a boca de um polvo? Irmão, os caras têm tipo um bico de papagaio. Tu consegue imaginar um papagaio comendo um tubarão? Então, né? É uma situação um pouco difícil. Ah, Iago, então por que o tubarão não saiu nadando? Tipo, ele não sabia que tava em perigo? Jovem. Alguma vez um polvo já grudou em você? Eu não sei se vocês sabem, mas as ventosas dos polvos foram projetadas pela mesma marca que criou a Super Bonder. É sério, pode procurar aí no Google. Sem contar que por tentáculo, que vocês sabem que tem 8, são mais de 200 ventosas. Eles agarram nos braços de chefes, na cara de mergulhadores, afogam aves e muito mais. Ah, e sobre os vizinhos fofoqueiros, eles provavelmente estavam torcendo para o polvo. Até porque esquinhas de tubarão boiando na água não seria nada mal, né? Agora me diz, quando você viu esse vídeo aqui pela primeira vez, o que passou pela sua cabeça? Beleza, essa história é muito louca mesmo. Desculpa ter ido já pra próxima, mas é porque realmente esse vídeo ele estava estourado e aí... Mas, perdão. Tava estourado onde? No TikTok? No Instagram. Também, as pessoas tá. estavam mandando muito e aí eu falei, cara, eu tenho que reagir a esse vídeo. Entendeu? Basicamente isso. E me conta a tua história, como é que surgiu a tua paixão por biologia? Então, é aquela frase bem clichê, né? Que é aquele negócio assim, como é que você escolheu o jornalismo? Ah, ele me escolheu. Eu posso falar claramente que a biologia me escolheu por, assim, quando eu pego fotos da minha infância, assim, você pode ter ali carrinho, você pode ter um time de futebol, mas o meu era só bicho. Eram vários animais enfileirados, brincando ali. Então, eu acho que desde novo, essa curiosidade pelo mundo animal, né? Eu gostar de passar tempo aprendendo sobre o mundo animal, me realmente empurrou pro lado da biologia. Além de outros episódios que assim, eu conto hoje em dia, e eu falo assim, pô, realmente aquilo ali me inclinou a me tornar um cara que estuda biologia, que divulga ciência, que eu costumo lembrar muito dessa história, que teve uma vez que eu tava no meu prédio, e aí eu vi uma ave, né, um passarinho se afogando. E aí eu lembro de falar assim pra minha mãe, eu preciso lá embaixo, que eu preciso tirar esse bichinho da água, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui lá, tirei ele da água e botei num canteiro. E aí depois de um tempo eu percebi que o animal já não tinha mais vida. E aí eu comecei, olha a ideia de uma criança, né? Eu peguei um animal e enterrei. Beleza, né? Então mostrou ali empatia, né? Uma curiosidade, um trabalho investigativo. Mas depois de um tempo, eu voltei no lugar que eu enterrei pra desenterrar o animal e ver o que tinha ali. Então, assim, você vê todos os âmbitos, assim, da biologia, né? Sei lá, da matéria. E você fala, cara, se isso não vai me levar pra esse caminho aí de um lado animal e tal... O que vai levar, entendeu? Então, assim, foram sinais que a minha vida foram dando dos meus comportamentos naturais que me levaram mesmo para a biologia. E aí, a curiosidade, como eu sou professor de biologia, eu tive muita influência da minha família, né? Que minha mãe é professora, meu irmão é professor. Então, eu tive essa influência para unir a área que eu gostava com um pouco de facilidade de explicar as coisas e... tudo isso. Então eu fiz um mix e deu um professor de biologia. Pois é, e aí o Iago, comunicador, surge como? Então, dando aula, né? E aí crianças de 13, 12 anos vendo vídeo na internet. E aí, assim, eu começava a ouvir umas coisas horrorizantes. Assim, falar assim, não tem... muito óbvias, sabe? Só que quando uma pessoa é leiga, né, ela acredita no que tá ali sendo exposto, né? Então, o começo do Iago na internet foi um Iago que era um caçador de fake news no âmbito da biologia. Então, tudo que tinha em relação à biologia, à ciência, que era muito, assim, assustador, eu fazia questão de mostrar para as pessoas que não tem como, mas com argumentos biológicos. Então, assim, muito claro, muito evidente, assim, de, tipo...
pô, como que a pessoa acredita nisso? Mas tinha um vídeo que foi um dos primeiros, assim, que bombou. Era um vídeo que eles falavam que era um vídeo russo, né? Enfim, mas eles pegavam um ovo de galinha, né? E aí um homem pegava os espermatozoides dele dentro de uma seringa, enfiava dentro desse ovo, que já é um negócio fertilizado, que não tem como o espermatozoide fazer nada ali, ainda mais de uma outra espécie, e dava uma pessoa meio galinha. Assim, pra quem realmente entende, pra quem é da área, né? Pra quem tem um mínimo, assim, de conhecimento sobre isso, fala, não tem como. Mas muitas pessoas que não têm acesso à informação podem acreditar, entendeu? Então, eu comecei realmente sendo um caçador de fake news. Muito legal. O que você acha do papel de figuras tipo Átila Yamarino, por exemplo, durante a pandemia? Cara, ele foi essencial, né? Porque, assim, além dele ser pesquisador, ele é um ótimo comunicador, né? Então, se a gente tá aqui é pra falar de comunicação. E eu acho que a questão dele é muito do que eu faço hoje em dia, que é... Eu falo que eu sou um divulgador científico porque eu facilito o acesso à informação. Então, às vezes, a gente tem um artigo em inglês, numa língua que muita gente não consegue ler, e denso, com muitos termos técnicos. O que a gente faz? A gente lê uma informação dessa, a gente mastiga para o público leigo e realmente transmite isso para as pessoas. Então, o Átila ele foi importante nesse período porque ele tinha a capacidade, que ele sempre teve, né, de mastigar informações, de pegar termos técnicos e transmitir isso para a população de uma forma acessível. Então, ele trouxe a real noção do que poderia vir a acontecer com a pandemia, que estava sendo iminente ali, né? E realmente falou, galera, tem que se vacinar, tem que tomar cuidado, vai atingir uma porcentagem da população mundial grande, então a gente tem que tomar cuidado. Então ele foi essencial. E você segue perfis tipo Mari Krieger, Deusa Cientista, Ovelha Sideral? Sim, até porque eu acho que perfis que divulgam ciência, né, todos os dias, de uma forma acessível, como eu acabei de falar, eles são essenciais. Então, além desses perfis, também tem um perfil de pessoas que, assim, né, eu tô falando disso agora, porque, por exemplo, essas queimadas que aconteceram em São Paulo, né, tiveram alguns, né, assuntos aí muito delicados de se falar. Então, quando você traz a ciência, então, por exemplo, pesquisadores, né, divulgadores científicos que falam sobre mudanças climáticas, eu acho que eles têm que estar muito em foco hoje, precisam estar muito em atenção. Então, Hugo Fernandes, que é um biólogo super renomado, a Mari, que faz um trabalho incrível, ela ajudou pra caramba lá no Sul. Então, assim, além dos outros que você falou, tem alguns aí, mas assim, agora a mente, assim, especificamente, eu não vou lembrar, mas tem muita gente que faz conteúdo de ciência que é bem bom mesmo. E você acha que efetivamente aproxima o conteúdo de ciência da galera que está assistindo a esses vídeos? O pessoal, de repente, perde o medo da ciência ou isso leva a mais gente, sei lá, e fazer vestibular para biologia, química e por aí vai? Então, eu ia falar justamente isso, que eu acho que é realmente é o que você falou, né? Perder o medo, mas é mais. É se atrair, é se aproximar. Então, eu escuto muitos alunos falando, eu quero me tornar biólogo por causa de você, eu quero fazer biologia por causa de você. E isso é uma coisa que eu costumo falar, que eu levanto muito essa bola, que é a questão de você ter alguém em quem se espelhar. Porque quando a gente era novo, né, eu pelo menos, né, eu tenho 28 anos, quando eu era novo, Você ainda é novo, tá? Só pra te avisar. Sim, tudo bem, mas quando eu era mais novo, né, eu tinha poucas, assim, influências biológicas, né? E hoje em dia, eu acho que com a internet, né, e essa valorização, às vezes, da ciência, a gente tem mais oportunidade para as pessoas valorizarem a ciência e entrarem no meio acadêmico buscando. Pô, eu quero ser um professor acadêmico, eu quero ser um pesquisador, que é uma coisa que não é muito valorizada no Brasil, a gente sabe disso. Mas eu acho que justamente isso, eu acho que essa criação de conteúdo de maneira simples, rápida, fácil, com um linguajar ali acessível para todo mundo, cada vez mais vai aproximar. E aquele negócio, quanto mais gente tem entrando para poder estudar, para poder fazer uma faculdade sobre, a gente tem maior chance de ter profissionais bons para os nossos futuros. Então eu acho que é um trabalho essencial que aproxima demais a galera. E outra coisa também, eu acho que esses vídeos, eles dão respaldo para as pessoas também acreditarem mais na ciência. Então eu acredito que quando uma pessoa ouve uma informação ali, sei lá, sobre uma barata que entra na sua casa, e ela escuta às vezes uma informação sobre uma vacina, eu acho que ela tem maior facilidade em aceitar aquela informação técnica sobre uma vacina, porque às vezes é o mesmo profissional, é um biólogo, estudou na mesma faculdade, então tem essa conexão, entendeu? Então eu acho que
só melhora, só facilita o entendimento e o gostar da ciência. A gente está numa escola de comunicação, a FGV Comunicação Rio é focada em comunicação digital. Você acha que qualquer um que queira pode se tornar um influenciador, um criador de conteúdo? Com certeza. E isso é uma das coisas que, se você falar assim, você tem algum lema, você tem alguma coisa que você quer deixar para, enfim, para a juventude, para as pessoas que estão da mesma idade, para as pessoas mais velhas, é que comecem a criar conteúdo. Porque quando eu costumo palestrar, assim, né, eu em algum momento, eu sempre paro e falo assim, não, você, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? O que você faz da vida? Você acha o seu trabalho importante? Aí a pessoa faz, sei lá, o quê? Não sei. Ah, sim. Então por que você não está criando conteúdo mostrando a relevância do seu trabalho? Aí a pessoa fala, mas eu não tenho tempo, eu não sei como fazer, dá trabalho, parará. Todo mundo pode ser. É claro que uma pessoa, por exemplo, eu acho que eu tive muita facilidade para criar conteúdo, para poder me fazer entendido com o que eu sei, veio da minha didática, veio da minha experiência como professor. Mas eu acho que você treinando, você falando, você ali tentando dialogar com o seu público ou com as pessoas da internet, você vai cada vez melhorando mais. Então, um recado aí pra galera. Se você é relevante de alguma maneira, se você acha que o seu trabalho é importante, começa a criar conteúdo. Eu comecei a criar conteúdo com um cabide no meu quarto, gravando videoaula. Então, se você tem um celular, um ring light, você tinha mais do que eu tinha no começo. Então, assim, comece, porque se você acha que o seu trabalho é importante, se você quer mostrar isso pro público, começa. Só começa. Então, você falou que você tem 28 anos. Você tinha quantos anos quando você começou? A criar conteúdo? Aham. Acho que foi aí 4 anos atrás, então, né, 25 aí, 24 anos. Tipo, foi rápido, né? Foi uma coisa muito louca. Porque assim, eu comecei a gravar videoaulas, né? Pro YouTube, aquelas aulas de 10 minutos, 20 minutos. Só que aí quando eu realmente postei esse vídeo, que eu entendi que os vídeos curtos eles iam me dar uma potência maior, eu realmente foquei nesses vídeos curtos. Então, tudo aconteceu de uma maneira muito rápida e a gente chegou a esse número aí grande, realmente por esse gostar do público, né? E um mix de coisas que deram certo, né? Então, Meio que coincidiu com a pandemia, aliás, né? muito. E assim, a grande maioria, né, dos influenciadores, divulgadores científicos que hoje têm números exorbitantes, muitos deles cresceram fortemente na pandemia. Então, assim, se não tivesse acontecido a pandemia, eu não estaria aqui hoje, porque aquele tempo ocioso, né, em casa, aquele tempo que a gente tinha ali, né, porque um colégio parou, uma faculdade parou, um trabalho parou, eles me deram a oportunidade para realmente tirar um sonho que eu tinha guardado e colocar em prática. Então, a pandemia ela foi essencial para mim e aquilo, né? As pessoas em casa consomem mais conteúdo. Então, os vídeos eles têm um boom ali maior por realmente mais visualização, mais público para assistir. E hoje você já tem um esquema, assim, assistente, esse tipo de coisa, ou você faz tudo sozinho? Então, eu sou muito chato, eu sou muito exigente. E assim, eu já tentei colocar pessoas pra fazer meus roteiros, da área, né, biólogos, né, eu já tentei contratar editor, só que aí eu sempre olhava aquilo que me entregava e eu falava assim, pô, mas eu edito melhor que ele e tal. Mas é engraçado que, assim, o time da sua pergunta é perfeito, porque essa semana eu tô realmente já ajustando aí pra iniciar a minha equipe. Eu tenho uma agência, né, que lida com os burocráticos, mas na produção aí eu vou começar a minha equipe essa semana, porque realmente eu vou contratar um editor, porque não tá dando. Não tá dando. É realmente são muitos detalhes que eu não vou conseguir fazer sozinho. E tem que ter disciplina, né? Qual é a periodicidade? Você posta todo dia? Como é que é? Então, como o meu conteúdo-chave, a minha base, assim, são esses vídeos curtos que o pessoal viu aí agora, quem me conhece já sabe, né? Eu costumo postar um por dia, né? E aí, pra não trabalhar final de semana, eu às vezes gravo um pouquinho quinta-feira, um pouquinho a mais sexta-feira, pra deixar pro final de semana. Mas um por semana, que é a minha base, e costumo gravar outros vídeos, assuntos diferentes, porque além de ser professor, eu também sou muito defensor de uma vida saudável. Então eu sempre gosto de estar divulgando assim, questão de treino, academia, corrida, alimentação, para realmente incentivar mais pessoas a terem vidas saudáveis, mais longas, enfim. Mas um por dia é o feijão com arroz.
Pô, mas é coisa beça, né? É. Porque você tem que ter a pauta, aí você tem que gravar, depois você edita. Mas assim, é engraçado porque eu imagino que pra vocês deve ser uma coisa muito louca, porque vocês têm que fazer às vezes um conteúdo muito grande, muito extenso, por muito tempo. E às vezes tem que tirar leite de pedra, né? Às vezes também rola isso comigo. Tem uma semana que vem vários vídeos, várias pautas muito interessantes que você vai só, né, tentando administrar tudo que você tem. Mas às vezes você realmente tem que fazer mágica, né? Então, por exemplo, aquele vídeo o primeiro vídeo que a gente mostrou, né? Quem quer saber de um besouro que dá um pulo, entendeu? Só que aí eu já começo falando, pô, imagina se um humano caísse no chão e morresse por ele não conseguir ficar em pé de novo. Então a gente tem que trazer a informação, às vezes, que não tem nada a ver com a gente, pra nossa vida, pra gente fazer aquela comparação e tornar mais próximo isso do público e fazer com que a pessoa assista o vídeo até o final, aprenda ali alguma coisa. Uma curiosidade aqui, totalmente leiga. Tem animal que se cai de costas não consegue virar, né? Uma tartaruga da vida, né? É verdade. Tem alguns animais que... Tem algumas tartarugas que conseguem, né? Mas realmente tem muitos animais que se travar de um jeito ali, não volta mais. Tanto é, assim, não é exatamente a mesma pergunta, mas, por exemplo, tem muitos confrontos de animais, por exemplo, que às vezes tem chifre. Aí um chifre engata no outro. Aí, às vezes os dois animais morrem. Então tem alguns acasos, assim, no mundo animal que são fatais, né? Você sabe que eu fiquei na dúvida na hora de fazer vestibular, essa coisa toda, entre jornalismo e biologia, justamente. É engraçado porque, assim, é claro que eu não sei 1% do jornalismo que você sabe, né? Isso aí é fato. Mas eu acredito que hoje, se eu tivesse que unir duas faculdades no que eu faço, seria um jornalismo e uma biologia. Porque eu preciso ali estar num trabalho investigativo, né? De ler um artigo científico, às vezes procurar num livro muito antigo uma referência e pegar o meu conhecimento da biologia e juntar tudo isso e ainda tornar a informação gostosa de se ouvir. Então, eu acho que você faria, se você realmente tivesse seguido esse caminho, uma coisa muito parecida com o que eu faço hoje. Capaz, capaz. Eu sou fascinada por fungo. Eu adoro. Acho o reino incrível. Eu adoro, eu sou apaixonado por... E assim, uma curiosidade é que assim, eu tô finalizando a escrita de um livro, né? E um dos capítulos eu falo muito sobre fungo, porque eu não sei se a galera sabe, mas assim, gente, os fungos, eles não são só os cogumelos, né? Às vezes aquele cogumelo ali é só a parte reprodutiva da estrutura. Embaixo, né, como se fossem as raízes das árvores, a gente tem um universo inteiro ali. E olha que interessante, eu não sei se você sabia, já que você é apaixonada por fungo, que os fungos, eles fazem como se fosse um meio de campo entre as árvores. Então eles conseguem mandar nutrientes para árvores que estão doentes de uma árvore que está saudável. Então, assim, eu sou realmente muito apaixonado por... Tem acho que um documentário, não sei se acho que é na Netflix, que fala sobre um reino... É só sobre fungo, que você deveria ver. Você vai Cara, gostar mais ainda. É verdade, você tem toda a razão. Mas, ó, tem a ver com comunicação, esse negócio de fungo, né, não? É engraçado que você falou de comunicação, mas tem um termo que é Wood Wide Web, né? Que é realmente a internet da floresta. Porque a gente fala que essa troca de informação, troca de nutrientes, com os fungos sendo os intermediários, né? Entre uma árvore e outra, funciona como se fosse um Wi-Fi, como se fosse uma internet. Então é a comunicação na vida selvagem de uma maneira muito clara. Muito, muito clara. Escuta, biologia cai no vestibular, né? Bom, Enem e tal. Dica para as questões de biologia nessas provas, para quem tá para fazer essas provas. Então, galera, ver, né, realizar as provas antigas, para mim, é a melhor dica, né? Mas tem alguns assuntos que você tem que saber. Então, citologia cai muito, você tem que saber o que é uma mitocôndria, você tem que saber qual é a célula, o que ela faz. Outra coisa, ecologia, aquele negócio de entender, qual é a relação entre esse animal e aquele outro animal. Ecologia, corpo humano você precisa saber, mas esses três pra mim são a base, citologia, ecologia e fisiologia, né, corpo humano aí. Esses três tem que ser fácil, tem que estar tatuado no seu braço, como costumo falar. E você curte também química, por exemplo? Então, eu gosto muito de química. E assim, eu sempre tive um preconceito muito grande com química. Sendo bem sincero. Tipo, na época do vestibular, eu arrasava em biologia e química, eu era um fiasco. Só que aí depois de um tempo, né, depois que eu comecei a colocar o hábito de leitura na minha vida, de ler muitos assuntos sobre
questões científicas, eu aprendi a valorizar e dar o devido valor à química. Porque, basicamente, tudo que a gente sabe de biologia, se você for voltando os passos e indo mais pro micro, tem uma explicação química ali, né? Então, por exemplo, o seu cabelo é dessa cor, o meu cabelo é dessa, a minha altura é essa. Se você for voltando, aí você vai voltando, um tecido, uma célula, uma genética, mas o que rege a genética da vida é a química. Então, assim, a química, ela é essencial, mas eu não sou o melhor dos mundos na química, não. Me garanto muito mais na biologia. Vou te falar que era a minha pior matéria, a química. Eu era boa aluna. E você adorava biologia? Eu adorava biologia. Então, você tinha o antagonismo que eu. E origem da vida, né? Quando a gente para pensar, justamente, quando a química vira biologia, é muito louco isso. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou muito apaixonado por esse termo, porque assim, assim, dependendo da onde você vem, qual é a sua cultura, em que você acredita, você vai chegar por caminhos diferentes até uma origem da vida, né? Mas seguindo uma evolução, seguindo fatores biológicos, o que a ciência tem de melhor, a origem da vida pra gente foi uma sopa de nutrientes. Era uma sopa primitiva que tinha vários nutrientes e esses nutrientes foram ali se aproximando pelas forças químicas e dando ali coisas cada vez mais complexas até que a gente tinha ali um material genético para se reproduzir. Mas eu sou apaixonado por esse universo de discussões. Veio dali, veio de cá, como que surgiu. Gosto muito. E a química tem papel importantíssimo nisso, né? E aí fica essa coisa, água em Marte, aí de repente vida, porque se tem água, grande chance. Mas assim, é muito doido, né? Porque rola muito isso, né? De, tem água em Marte, então tem vida. Não é assim fácil, né? Porque existem N outras variáveis que moldam a existência da vida, obviamente. Mas água é uma das coisas essenciais. Tanto é que o nosso corpo, 70% de água, é por algum motivo, né? Ali a gente tem reações químicas acontecendo na água, enfim. Então, tem que tomar cuidado quando aparecem essas informações, obviamente. Mas são descobertas essenciais pra gente entender. Porque eu acredito que tem vida além dessa galáxia. Eu não acredito que só a Terra tá na posição ok, que tem a atmosfera, que tem a temperatura. Eu não acredito. Mas, pelo menos eu acho que na nossa galáxia aí, a gente já sabe que não tem. E cá entre nós, nosso planeta, né? Você falou de mudança climática. É um momento, cara, bem complicado e que um monte de espécie aí ameaçada por conta de aumento de temperatura, de oceano, etc, etc. E a nossa espécie também, né? Porque, assim, eu vou só falar uma coisa aqui, que, assim, eu gosto de falar antes de entrar em mudança climática, né, que é o seguinte. As pessoas, elas têm o péssimo hábito de criar um muro invisível entre nós e os animais. As pessoas não sabem que os humanos são animais. Elas não sabem. Mas é racional, irracional. Não importa, é um animal. Assim como um cachorro, assim como um canguru, assim como uma... É um animal, é diferente, mas é um animal. A gente está na mesma árvore da vida. Então, se esse planeta ele não está se tornando habitável para os animais, como a galera costuma falar, também não está se tornando pra gente. E eu não sei se vocês sabem, pra galera falar, mas os animais podem morrer, se a gente tiver aqui, tá tudo certo. Se os animais morrerem, animais que às vezes a galera acha insignificante, como uma abelha da vida, né? Nós vamos morrer. Então, por exemplo, um dado importante, cerca de 60% a 70% dos nossos alimentos, né, vegetais, são polinizados pelas abelhas. Então, se as mudanças climáticas que nós estamos fazendo, que nós estamos agravando, né, forem muito graves para alguns animais que são base do nosso planeta, nós vamos sentir também. Então, outra coisa também, a gente está jogando muito plástico no oceano, a gente está aumentando a temperatura dos oceanos, enfim, os corais estão morrendo. Se os corais morrerem, a gente não tem oxigênio para poder respirar. Então é uma bola de neve, um feedback ali positivo de isso acentua isso e acentua aquilo, que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Com certeza. Olha só, chegou a hora em que a gente bota inteligência artificial aqui na nossa conversa. Eu pedi a um chatbot, no caso o Gemini, exemplos de como é que a IA pode ajudar no ensino de biologia no ensino médio.
Resposta: professores virtuais personalizados, chatbots com IA podem responder dúvidas dos alunos sobre qualquer tópico de biologia 24 horas por dia. Simulações interativas, IA pode criar simulações realistas de processos biológicos, como divisão celular, fotossíntese. Análise de dados, a IA pode analisar grandes conjuntos de dados biológicos, como sequências genômicas ou registros de biodiversidade. Isso permite que os alunos explorem padrões, etc, etc. Faz sentido? Faz sentido, mas eu não descarto um humano ali, um dedo humano, uma mente ali que pode tornar isso aí mais palatável, né? Então, assim, sim, mas eu acho que o professor não pode ser descartado aí nisso. Acho que tem que ter. Você já usa IA, algum chatbot, assim, para checar alguma coisa? Então, eu vou dar a mesma resposta que eu te dei há um tempo atrás. Eu sou muito chato com o meu conteúdo, eu sou muito exigente, eu gosto de ler artigo científico. Tanto é que foi até interessante você perguntar isso, que agora eu tô um pouco revoltado com a plataforma de busca mais famosa do mundo, o Google, que quando você procura algumas coisas hoje em dia, a primeira resposta que aparece é de inteligência artificial. Sei lá, meses atrás era um artigo científico mais relevante, era uma matéria mais relevante, mas não, agora é uma inteligência artificial. Então, assim, às vezes não tem ali um aval de um cientista de 10 anos de pesquisa, uma vida inteira de pesquisa. Então, acho que é uma ótima ferramenta, tá? Não descarto, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar bastante cuidado. E planos? Para onde vai tua carreira de influenciador e professor de biologia? Uma coisa eu quero continuar pro resto da minha vida, que é ajudando as pessoas. Isso é meu carro-chefe, tá? Agora, como exatamente? Eu tenho muitos planos, a minha cabeça não para. Eu sou um cara assim que não desliga em relação a ideias, a caminhos. Mas um caminho aí que eu já falei, né? Mas que tá se aproximando aí, talvez ano que vem saia, é o meu livro. Então, tô me tornando aí um escritor, né? Eu já quase que tô acabando e tal. Então, assim, já me sinto um escritor. Mas as coisas mais minuciosas e que a gente tá botando aí muito pra frente, quer dizer, muito pra frente no sentido de conseguir, né, alcançar muitas pessoas, a gente ainda vai caminhando aí devagarinho. Iago, super obrigada, de verdade. Eu que agradeço demais pelo convite. Como eu falei no início, eu admiro demais as pessoas que dão espaço para um divulgador científico, para quem tá realmente incentivando a ciência e a educação. Então, unir essas duas coisas e falar sobre isso, não tem nada que eu mais gosto de fazer. Então, muito obrigado pelo convite. E ele tem talento, né? Acho que vai longe esse garoto. Pode ser influenciador. Até o próximo meio tempo, pessoal.